Prontos. Saudações, saudações pessoal. Bem-vindo a mais uma edição de receitas e compartilha de receita de bolos. E para o dia de hoje venho num cenário diferente, com isso querendo ficar ainda mais próximo até daqueles que estão a iniciar a carreira, então que ainda não tem grandes equipamentos, não tem grandes máquinas para poder produzir os bolos. No entanto, que hoje venho com um visual um pouquinho mais simples. No entanto, que a nossa receita de hoje eu vou usar instrumentos que acredito que você aí em casa tem. No entanto, que pode praticar, pode começar a fazer. Então, que para o dia de hoje, a receita que eu trago é uma receita de chiffon de laranja. Chiffon de laranja que geralmente usa-se para fazer os bolos de aniversário. Não estou a trazer aqui ingredientes muito especiais ou muito diferentes, são ingredientes que nós usamos no nosso dia a dia. No entanto, que você pode aí em casa facilmente começar a fazer e começar a praticar. No entanto, vou já partir para a parte prática para não levar para que o vídeo não seja muito longo. Para os ingredientes, para o nosso chiffon de laranja, o que é que eu tenho? Eu tenho farinha de trigo. Eu usei o medidor que eu usei é essa chávena aqui. Quero acreditar que tenho por aí 200 mililitros. Acredito que tenho 200 mililitros. No entanto, eu não enchi, pus a chávena até aqui, né? Até aqui na margem. Não fiz aquela montanha e tal, não fiz isso. Então eu pus uma chávena e meia dessa aqui. De farinha de trigo. E tenho aqui, põe meia chávena, praticamente corresponde a meia chávena, ou são 100 mililitros, ou pronto, para ajustar até põe 150 mililitros, ou se for a pesar, usar balança, serão 150 gramas de óleo, ou 150 mililitros de óleo para essa receita. São 6 ovos que separei, as gemas, por ser chiffon, temos as gemas aqui e temos as claras, aqui assim já estão separados. E tenho de usar uma chávena de suco de laranja, suco natural de laranja, exprimir laranjas. E aqui tenho uma chávena dessas aqui do açúcar branco, e uma raspa de laranja. Também tenho aqui, corresponde praticamente a uma chávena, a uma colher de sopa de fermento químico. Então, o que vai consistir essa nossa receita e a forma que eu hei de usar é esta aqui. E por ser chiffon, também não vamos juntar. Essa é uma forma que nós não untamos com óleo, porque como vocês sabem, geralmente os bolos chiffon, quando nós fazemos, depois temos que virar a forma para que o bolo não caia. Então arrefece geralmente enquanto a forma está virada. Mas falando desse aspecto, sem querer mesmo fazer com que o vídeo seja longo, eu gostaria de explicar que, por exemplo, o que é que faz com que nós tenhamos que virar a forma. Muitas das vezes é porque bolo chiffon eu caracterizo como sendo são bolos que não tem, quer dizer que não tem estrutura, mas não tem uma estrutura tão firme, que nem, não é uma massa tão firme que nem, por exemplo, as massas amanteigadas. Então eu até às vezes digo que é uma massa falsa. Uma massa falsa porque é uma massa que tens que deixar arrefecer, virado para que ele seque e ganhe aquela estrutura, firmeza e tal, ele fica uma esponja. No entanto que se você não vira, ele muitas das vezes corre o risco de baixar e até fica maçudo quando está aqui fora. Então, nós não untamos as formas. Tradicionalmente nós não untamos as formas porque nós viramos a massa e precisa a massa de colar aqui assim. A massa tem que colar aqui quando nós viramos e cola essa parte daqui. Aquela parte que parece mais pesada tende a permanece assim, né? Pronto, para cima. Quando nós viramos, permanece para cima, deixando espaço dentro do bolo e ao arrefecer ganha uma estrutura. Ganha estrutura quando arrefece.
Enquanto que bolos amanteigados ganham estrutura, logo que está no forno, sai do forno com aquela estrutura e não corre risco de arear. Esses aqui já não, é por isso que nós não untamos a parte de baixo, para quando nós formos a virar o bolo. Então pronto, não cai. Sem mais delongas, vamos logo partir para a parte prática. Ok? Eu vou começar adicionando aqui os ovos, juntamente com açúcar e raspa de laranja. Ok, vamos aqui. Ok. Ok. De recordar que aqui são 6 gemas, as claras estão lá do outro lado. Então, vou guardar aqui. Posso guardar. Onde está a minha bacia? Ok, certo? Para poder ter mais espaço. Vou limpar um pouco aqui. Então, vamos começar. Pronto, já batemos aqui o nosso açúcar, as gemas. Em seguida vamos adicionar o nosso óleo. Vamos adicionar o óleo. Adicionamos aqui o óleo. Depois de adicionar o óleo, vamos continuar a bater mais um pouco, para em seguida adicionarmos a farinha e misturado com a farinha vamos misturar a farinha com o fermento químico, fermento para bolos. E quando nós estivermos a misturar a farinha juntamente, havemos de estar a intercalar com suco de laranja. Isto porque e depois não havemos de usar a batideira por causa da acidez da laranja, porque a laranja é ácida. Quando continuas a fazer a mistura com a batideira, quando colocaste o fermento químico, corres o risco de tornar neutra a presença do fermento químico, do fermento para bolo, certo? Vamos. Pronto, já batemos aqui o nosso óleo, já adicionamos o nosso óleo. O próximo passo, vamos adicionar farinha de trigo e vamos estar sempre a intercalar com o suco de laranja, mexendo com colher de pau. Eu vou aqui adicionar, colocar aqui o nosso suco de laranja. Vou fazer uma chávena cheia, suco de laranja, certo? Ok? Então, mão na massa. E também tem uma outra dica, também pode ou adiciona a farinha de trigo e no fim, como ainda temos que bater as claras, no fim podemos adicionar o coiso. Podemos adicionar as claras e juntamente com o fermento. Esse aí são passos que nós podemos optar por eles, passos de segurança nesse caso. Se quiseres usar um caminho mais seguro, podes colocar no fim, juntamente com as claras, certo? E até vamos usar esse mesmo caminho, mas também tem essa outra alternativa que nós podemos adicionar farinha de trigo juntamente com fermento. Não tem problemas. Desse lado de cá eu não tenho tido problemas. Posso usar esse método, posso usar aquele método, mas eu quero vos aconselhar, vocês, se estiverem a fazer pela primeira vez ou não tem sido muita frequência, se trabalharem com essas coisas, vos aconselho a adicionar no fim, juntamente com as claras já batidas em neve.
certo? Então vamos aqui adicionar nossa farinha. Não esqueça de comentar, dar um like aí, comentem, dê um like para poder ajudar o canal. Para que eu também continue motivado e grave mais, traga mais conteúdo. Pronto. Ainda estou a ver aqui algumas bolhas. O que eu vou fazer? Nós podemos continuar com colher de pau, mas eu vou usar um pouquinho a batideira só para fazer coisa. Como ainda não adicionei o fermento, quando for adicionar o fermento químico, evite o máximo o uso da batideira, porque isso estraga mesmo, certo? A nossa massa já está aqui, está pronta, bem lisinha, como vocês podem ver. Aquelas borbulhas do coisa aquelas borbulhas da farinha de trigo também já se foram. Então o que agora eu vou fazer, eu vou bater as claras, adicionar em seguida e levar o bolo para o forno. Como podem ver, está a ser muito rápido, não está a levar muito tempo e é onde ver resultados que vão gostar. Até já. Prontos, já voltamos, depois de lavarmos os garfos, já voltamos para começarmos a bater as claras. E outra dica, é sempre bom que não misture as claras com a massa, se quiseres com que as claras levantem facilmente. Eu te aconselho também, se quiseres com que as claras levantem facilmente e formem neve, a deixar os ovos na geladeira antes de começar a usar, 30 minutos, 1 hora de tempo antes, deixe os ovos na geladeira para que facilite no momento da separação da gema da clara, para que seja fácil. E no momento de estar a bater as claras também, que seja fácil de levantar. Quando as claras estão um pouco geladas ou estão geladas, elas reagem facilmente do que quando estão a temperatura, estão quentes nesse caso. Num sítio, imagina que esteja num sítio que aquece muito, no entanto deixas os ovos num lugar assim, então os ovos vão se misturar. É de ser fácil de misturar as gemas das claras. E quando chega o momento, as claras não vão reagir. Aqui as claras devem reagir. Isso vai garantir com que o nosso bolo seja super fofo, certo? Vamos. Prontos. As nossas claras já estão no ponto de neve e vamos prosseguir. Devemos fazer aquele teste que muita gente aí fica aí fazendo, né? Aqui, não cai. Ok? Então, vamos aqui adicionar o nosso fermento. Aqui, para recordar, 1 colher de sopa. Se fossem gramas, eu ia te aconselhar a colocar 20 gramas. 20 gramas está bom. Porque na verdade o que faz o bolo levantar muito, ou sei lá, não são as claras. Uma outra, aliás, não é o royal, não é o fermento em pó químico. Outra dica, quando chega esse momento de fazermos essa mistura da massa com as claras, é preciso mexermos delicadamente. O que significa mexer delicadamente? Nós temos que misturar pouco, mas atingirmos, alcançar. Sei que a massa não pode baixar, certo? Se forem a ver, veja o comportamento dessa massa aqui. Dá para ver mesmo que os resultados do bolo, antes mesmo de ir ao forno, você já consegue ver o que o teu bolo vai te dar, o que o teu bolo vai te responder.
Já estou a sentir até aqui o cheiro da laranja, aroma nesse caso da laranja. Estou a sentir aqui o aroma da laranja. E a massa, como vocês podem ver, está super soft. Estão a ver? Conseguem ver? Estamos a fazer isso em casa. Não estamos a usar aquelas batideiras, aquelas máquinas que eu costumo mostrar, sair com eles no vídeo. Não. Estou a usar uma simples batedeira de mão, casa. Coisas simples. Com isso, como eu sempre digo, o plano, eu quero que vocês percebam que vocês não precisam de grandes máquinas, não precisam, na verdade, de grandes equipamentos para fazer um trabalho perfeito. É só seguir passo a passo de tudo aquilo que eu tenho vos transmitido, certo? Eu quero que vocês trabalhem com confiança. Sei que vocês fazem bolo, já faziam bolo, mas às vezes saía bem, outros saía mal. Mantenham-se ligados a mim, continuem me seguindo, a dando like, a me dar suporte, que eu vou sempre vos transmitir essa energia que eu trago comigo, que sempre me garante com que em qualquer lugar, qualquer máquina, qualquer equipamento, os meus bolos sempre ficam no ponto. Então vamos aqui, chega de papo, vamos aqui colocar a nossa massa. Como vocês podem ver, a massa está aqui bem soft, encheu, sobrou, senão vai se despejar. Para não se despejar, eu vou, essa massa aqui, vou passar para uma outra forma. Então, esse aqui eu vou levar para um forno pré-aquecido a 180 graus. Quanto tempo? Eu estimo que dentro de 30 minutos, 25 a 30 minutos, eu posso ter meu bolo já no ponto, num forno pré-aquecido. Mais uma outra dica que eu sempre tenho cantado: o tempo do bolo no forno vai depender. O tempo do bolo no forno é um tempo que nós estipulamos para que a pessoa fique alerta, né? Para que tenha bases. Você vai caminhar com bases. Com isso eu quero dizer o quê? Que o tempo do bolo no forno depende do tipo do forno, depende do tipo da forma que você vai usar, depende também, além do tipo da forma, que pode ser grande, pequena, com furo no meio. Cada forma vai tendo o seu tempo de cozedura, e os fornos também vão atuar de diferentes formas. Mas se eu falo de 180 graus, você tem que ter a capacidade de aí no teu forno está nos 170, 100, vai depender do forno. Não sei como é que você vai gerir essa parte, mas para que estabeleças o equilíbrio de temperatura consoante o equipamento que estiveres a usar. Eu vou depois mostrar o forno que eu estou aqui a usar. É um forno simples mesmo, é um forno elétrico e tal. Vou mostrar ou compartilhar convosco. E pronto, até já. Pronto. É aqui onde nós estamos a assar o nosso bolo. O bolo já está aqui. O nosso forno é um forno pequeno, não é um forno grande, não. É um forno básico. Como podem ver, a parte da temperatura que nós colocamos aqui, 180, deixa eu ajustar um pouco, 180, e programamos para a parte de cima e embaixo, e pronto, porque aqui seria a parte de cima, aqui esse tracinho aqui embaixo indica a parte de baixo, esses dois traços vão indicar a parte de cima. Então isso é que refere à parte do forno. Então pronto, agora é só aguardarmos o nosso bolo, né? Só aguardarmos até já. Pronto, está aqui o nosso bebê, parece que já está pronto mesmo. Vamos lá abrir. Está aqui. E de bônus temos esse aí embaixo. Esse é o saflé de laranja, né? Pessoal, deixa eu tirar, senão ainda queima. Vou passar esse outro já para cima. Aqui está o nosso bolo. Ia queimar um pouco aqui na parte do centro, mas não chegou a queimar. E foi muito rápido também. Como podem ver, está super fofo. Vamos aqui meter o palito aqui. Está aqui. Esse aqui
é o nosso chifão de laranja. E é só seguirem passo a passo de tudo que eu estive aqui a explicar e dizer que essa massa não precisa molhar, é uma massa que já sai úmida. Você só vai rechear porque pronto, o recheio sempre dá destaque ao sabor do bolo. No entanto, não será por necessidade, não, será por opção mesmo. Então que a dica ficou. Tá aqui chifão de laranja para bolo de aniversário, dentre outros. E pronto, espero que tenham se divertido muito, que tenham gostado. Continue compartilhando e pronto. Até a próxima edição de Chefe Novunga em Casa, onde eu tento mostrar e ensinar a forma mais fácil, com instrumentos mais fáceis, com receitas mais fáceis, para poder ficar ainda mais próximo de si, que não tens grandes equipamentos, não tens grandes experiências, nesse caso, em usar grandes máquinas, mas que queres, que amas trabalhar com bolo, amas trabalhar com doces nesse caso. Então ficou aí a dica. Tchau, tchau, até a próxima, pessoal. Um grande abraço.